Que a paz de Deus nos envolva agora e sempre. Eu vim apenas fazer a abertura do CME para passar para o doutor Ricardo Menezes, que vai estar com o tema hoje, João em Apocalipse e suas viagens em túnel de transporte positivo. Certo? Letra C, página 40. Senhor Jesus, mestre amado, que tua luz nos envolva nesse momento e nos traga paz e conforto espiritual. E que nos dê, Senhor, a inspiração necessária para a pregação do vosso Evangelho com muita paz, muita luz e muito amor. Muita paz para todos. Boa noite para todos. Que a paz de Deus nos envolva agora e sempre. Que Maria Santíssima esteja presente neste ambiente. Na letra C, João em Apocalipse, e suas viagens em túnel de transporte positivo. Página 40. A representação dos grandes médios da antiguidade, conhecido como os profetas enviados de Deus, nos momentos mais críticos que o planeta enfrentou. Vocês tiveram esse merecimento. Esses profetas, na verdade, eram espíritos superiores, uma clarividência enorme dentro das suas profecias. Imagine Jeremias pregando a vinda de Jesus. E muitos deles que passavam tinham esse acesso aos túneis de transportes positivos. Que dentro do processo reencarnatório, foram espíritos que tiveram algumas passagens também sobre a Terra, mas que conseguiram evoluir. E conseguiram ter a confiança da justiça divina para vir instruir todos os homens. E Jesus, em suas palavras, diz: olha só a ingratidão dos terráqueos. Deus enviou os profetas, e vocês não o conheceram. E vocês exterminaram todos eles. E agora o meu Pai me enviou, e vocês irão fazer a mesma coisa. Observando o nível de evolução desse planeta, é muito complexo com relação à defesa do bem, com relação à orientação de grandes espíritos que vieram fazer o bem, enviados por Deus e foram sacrificados pelos vossos antepassados. E nós perguntamos: será que tudo na vida não existe um limite? Quantas e quantas vezes a justiça divina vai servir, e não vai ver resultado? Então, quando mergulhamos em mundos como Júpiter, e observamos a sua evolução, e até muitos espíritos que eram profeta hoje estão em Júpiter. Olha só, a evolução desses espíritos. Quando observamos Júpiter com relação a vocês, é bastante complicado a visão deles com relação aos terráqueos. E eles chamam vocês de povos selvagens. Olha o atraso espiritual. É interessante quando vemos cientistas em busca de vidas em outros planetas, mas não sabe tratar a vida que existe dentro do próprio planeta. É interessante quando observamos o cientista falar que encontrou um planeta habitado a 350 milhões de anos-luz, mas que nunca vai chegar lá. O planeta Terra, tão perto, tão complicado, se destruindo e ninguém quer fazer nada. Isso não é pura hipocrisia da ciência? É sim. Compare o planeta Terra como a casa de vocês. Vocês lavam, vocês enxugam, vocês fazem todos os cuidados. Você imagine um planeta
que já faz 2023 anos que é bombardeado por eletromagnetismo negativo do ser humano. Quais as consequências disso tudo? Não serão boas. Porque quando observamos os pacificadores que reencarnaram na Terra, todos eles sofreram discriminação, humilhação e pagaram com a própria vida para poder ver uma parcela da humanidade evoluir. E de repente o mundo entra nas ideologias. Nós temos ideologia de tudo, mas não temos a ideologia do amor, ou do amar ao próximo como a si mesmo. Essa verdade pregada por Jesus, pessoal, é insubstituível. Nenhum filósofo consegue substituir frases que Jesus, naquela época, pronunciou para todos. Porque eram frase vinda de Espírito Celestial, que encarnou no meio de verdadeiros lobos, com pele de ovelhas, dita por ele. E esses espíritos, nos túneis de transporte, tinham uma coisa que vocês não têm: o contato diretamente com mundos superiores. Ou o próprio Jesus em contato direto com o mundo celestial. Conversando com Deus, pedindo orientação a Deus, e Ele dando todas as coordenadas da sua missão na Terra. Passou-se 2023 anos. Quantos Jesus encarnaram na Terra? Nenhum. Sabe por quê? Falta de merecimento do planeta. A justiça divina não mandou mais grandes espíritos ao nível de Jesus, sabendo que ia ter o mesmo fim: a crucificação, a fogueira, o fuzilamento. E de repente a terra ficou desamparada. Alguns espíritos em condições medianas reencarnaram. Muitos santos da Igreja Católica fizeram muito pela humanidade, mas que na verdade não foram reconhecidos, principalmente quando chegou a era tecnológica e digital. Substituíram os grandes heróis da Bíblia por falsos orientadores internautas, que muitos conduzem o ser humano ao verdadeiro precipício. Vamos parar para pensar agora, pessoal. Fazer uma grande reflexão na nossa vida. E observar que a partir de agora, as coisas vão ser diferentes. A partir de agora, não vai ser mais como o ser humano quer, pensa e deseja. Mas todos os seus passos serão avaliados. E aquele que deslizar na sua evolução pagará um preço muito alto perante a justiça de Deus. Os túneis de transporte positivo, falado até por Jesus, quando ele dizia: eu e Deus somos uma pessoa só. Mas não era em evolução, era em opinião. Não era em evolução. Jesus sabia que não estava acima de Deus. Mas ele sabia que, em opinião e segmento moral, ele tinha que seguir tudo que o Pai estava lhe orientando. E as pessoas entenderam que Jesus era Deus. E se Jesus era Deus, onde estava Deus coordenando tudo isso? Já não poderia ser Deus. Mas Jesus era o enviado de Deus para as almas desviadas no planeta Terra. E a partir daí, todo esse segmento moral tinha um objetivo principal: evitar uma transição planetária tão violenta como está acontecendo agora. Vocês viram aí nos últimos séculos bombas atômicas, atentados. Foi a natureza que provocou isso? Não. Foi a raça humana. Olha só. Sem ter um pingo de sensibilidade pelo outro, em busca de território e de força, derramaram sangue de inocentes. Por quê? Quando você joga uma bomba atômica, existem velhos e crianças, recém-nascidos, que tinham um projeto reencarnatório, que foi destruído. Todo esse processo do ano 1 ao ano 2000
ele vem sendo avaliado pela justiça divina, o progresso coletivo da humanidade. É muito pouco. Para 2023 ano é muito pouco. Pessoal, são 2023 anos, não são 200. E diante desse quadro, nós vimos escravidões no Brasil. E diante desse quadro, nós observamos aí a imoralidade sexual. Moralidade sexual. Fazendo um resumo disso tudo, essa transição seria violenta. Essa transição não seria pacífica. Porque se fosse pacífica, era muito mais fácil. O núcleo da Terra estaria no lugarzinho dele. Todo mundo seria obediente. Não haveria mais tragédias naturais. Mas a desobediência humana gera também corrente eletromagnética descoordenada no universo. E essas correntes descoordenadas, pessoal, é a lei de causa e efeito. É a lei de ação e reação. Tudo aquilo que vocês produziram está voltando agora. A guerra, a escravidão, a prostituição está voltando agora. Porque isso faz parte do comportamento humano, mas não faz parte do Evangelho de Jesus. Não foi o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou foi amai-vos uns aos outros. Não foi nada disso que nós estamos vendo aí. E quando nós sentimos a saudade de João Batista, né? Um grande profeta, João Batista, que dizia, se preparai-vos, o Filho do Homem está voltando. E muitas pessoas naquela época eram muito mais obedientes do que na época de hoje. E olham que eram pessoas ignorantes. Eles não tinham acesso à informação. Eles não tinham internet. E João forma verdadeiros discípulos para entregar Jesus. Discípulo resistente a perseguições, discípulos que entendia de conteúdos espirituais, que foram evangelizados por João Batista. Ora, esse foi um super profeta, que sabia o tipo de morte que ia partir, porque aquilo era desígnio de Deus. E João, ele teve um papel muito importante, porque nós chamamos ele João de todas as verdades, tem até uma palestra sobre isso. João de todas as verdades. Porque era necessário que as pessoas conhecessem o verbo da verdade, que é o verbo pregado por Deus e por todos os seus mensageiros. Foi o verbo pregado para os cristãos que iam ser jogados às feras, que viram suas filhas sendo abusadas sexualmente por romanos, que viram cabeças de esposas degolar e perguntavam, você ainda prega esse nome chamado Jesus? Prego sim, eu não vou negá-lo. Eu prego, mas você vai morrer, mas eu prego. Isso é o verbo de Deus, que é o verbo da verdade. Não é o verbo da covardia, de uma forma. Então, esses espíritos sentiam a essência divina na hora da morte. Eles não sentiam dor. Nenhum deles gemiam quando iam ser queimados, porque a justiça divina derramava sobre ele fluidos anestésicos em todos os plexos. Era o que mais aumentava a ira dos romanos, porque muitos cristãos morriam sorrindo e dizendo, olha, eu estou louvando a Deus. Eu não estou sentindo ódio, estou sentindo amor por você. É o fundamento do cristianismo, da era cristã, é essa mesmo. É os grandes desafios, as perseguições. Porque esses espíritos viviam para Deus. Eles não viviam para o supérfluo. Eles não viviam para a riqueza pessoal. Eles viviam na oração, pessoal. Eles viviam no entendimento e na obediência à justiça divina. Quando vemos um planeta onde homens hipócritas falam com Deus, conversam com Deus e vivem na riqueza e não quer abandoná-la. Longe desses pregadores. Eles não têm nenhuma ligação com a justiça divina. Já dizia Jesus, são cegos que conduzem cego. E se um cego conduz o outro, ambos cairão no precipício. E acrescentou ainda mais, eu não enviei esses profetas
eles correram para profetizar em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei, sonhei. São cegos que conduzem cegos. Jesus chamou de falsos profetas. Olha só. Mas por que Jesus tem esse entendimento de dizer: esse não foi escolhido? Porque esses profetas não veem de turno de transporte positivo. Esses profetas iam em busca da ambição financeira, material do seu próprio status. Por isso que Jesus desclassificava completamente. Quando chegou os seus apóstolos e disse: Senhor, existem 2 homens que pregam o que vós prega. E ajuda como vós também ajudais, Senhor. O que dizes disso? Se estão fazendo o bem, o mal é que não vão fazer. Deixa eles fazer. Isso eram médios que não estavam no meio do apostolado, mas que ele classificou como uma missão mediúnica. Ele não desclassificou isso. Mas disse: se não faz o mal, faz o bem, deixa eles fazer o bem. E os apóstolos entenderam que o bem não estava representado só entre os 12. O bem estava representado naqueles que queriam fazer o bem em nome de Jesus. E qual é o bem que nós observamos hoje, pessoal? Verdadeiras fantasias religiosas. Pregadores derrubando irmãos em grupos para dizer que tem o poder de Deus, mas se esconde do Covid. Como é que pode? Deixe de ser hipócritas. Se derruba multidões, por que não derrubou o vírus? Por que não curou quem estava com a doença? Vocês vão conhecer os verdadeiros profetas de Deus pela coragem de enfrentar uma transição. Essa é uma senha. Por não temer o que vem. Essa é uma das referências. Porque o cristianismo, ele não só está no sangue, não. Ele está na alma do cristão. De saber que Deus está presente em sua vida e que ele vai enfrentar todas as suas dificuldades. A partir daí, fazemos uma grande análise do que é o futuro no planeta Terra. A justiça divina está preparando grandes profetas para voltar. É o retorno agora para a preparação de mundo de regeneração. Esses grandes profetas não serão os mesmos profetas, mas serão espíritos que se candidataram, que vêm de outros mundos, alguns até de Júpiter, para auxiliar o planeta na condição moral e geográfica. Serão verdadeiros videntes e clarividentes, que através de cálculo de profecia irão dizer: evacua essa área. Vai acontecer um grande desastre. E vão ser respeitados pelas suas profecias e pelo exemplo moral que vai exercer sobre a sociedade. Mas vocês que estão aí, não se comparem a esses espíritos. Porque esses espíritos não vêm em busca do material. Eles vêm distribuir a essência espiritual que existe dentro deles. Esse túnel de transporte positivo, pessoal, dentro de um processo de transição, a justiça divina envia mais uma vez grupo de multidões e multidões de espíritos que vão reencarnar no mundo inteiro, que já na idade de 7 anos começarão a profetizar. Porque para esses espíritos, ele tem influência sobre a matéria, mas a matéria não tem influência sobre eles. Eles já têm uma visão plana do que vieram fazer, um planejamento completo da vida em nome do cristianismo mais uma vez. E mais uma vez serão perseguidos. E mais uma vez dirão: eu vim em nome de Deus, enviado por Ele. Mas o que nós observamos dentro da corrupção religiosa é impressionante. Os representantes de Deus não querem renunciar a nada. E porém o Cristo disse: renuncia a ti mesmo e segue-me. Nenhum quer renunciar ao supérfluo. Nenhum quer renunciar ao que tem. Mas querem pregar as palavras ditas por Jesus como se fosse representante de Jesus. Mas, no entanto, devora tudo que aquela viúva tem e não deixa absolutamente nada, e ainda dizem que são enviados de Deus.
O planeta Terra pede socorro à justiça divina. Não se preocupe. Jamais a justiça divina abandonou esse planeta. E não vai abandonar nesse momento agora de nenhuma forma. Agora, é preciso separar o joio do trigo. É essencial. E nós temos aí, pessoal, 80% da humanidade que é só joio, não é trigo. Então, esse sofrimento coletivo é essencial para a obediência. Não é só para a evolução. É para a obediência. Porque aonde existe obediência, tem que existir o quê? Disciplina. E tem que existir também o temor. De dizer assim, existe alguém superior a mim que está dizendo que eu estou errado. E que eu devo entrar no eixo da evolução espiritual. Mas, por enquanto, as pessoas não estão pensando em nada disso. A disputa do poder, a ambição completa da humanidade, impede essas pessoas de sentir a essência de Deus em seus corações. É impressionante. Lembre-se da história de Zaqueu. Todos têm seu tempo, seu dia e sua hora. Para quem quer evoluir. Para quem deseja evoluir. Quando se falava de Jesus, nunca Zaqueu criticou. Zaqueu temia aquele encontro. Ele nunca criticou. Porque ele sabia que ele estava errado. Ele sabia que as cobranças de imposto eram injustas. Que as pessoas não tinham dinheiro para aquilo. Mas a luz puxa as trevas para um grande convite. A essência do amor. Foi o que Jesus fez. Foi o convite da luz para as trevas. Olha, venha sentir o que é a essência do amor. E naquele encontro inesperado, Jesus olha para Zaqueu e diz, desce daí que hoje eu vou deitar na tua casa. Pare para pensar nesse convite. Ele convidou um homem de má vida, odiado por todas as pessoas, porque ele viu naquele coração uma gota de luz que ia se transformar em milhões e milhões de partículas positivas. Mas o que vemos na humanidade de hoje, pessoal, são pessoas que estão na escuridão querendo arrastar outra para a escuridão. Mas o convite da luz foi feito. Mas as pessoas não aceitou a luz. As pessoas se negaram à luz. E as pessoas que olhavam esse convite a Zaqueu, Senhor, tu vais se hospedar numa casa de uma pessoa de má vida? Todos tinham que questionar realmente por causa da condição de ambição de Zaqueu, que não respeitava ninguém. Mas as palavras de Jesus naquele encontro, naquela pernoite, naquele café, foi palavra de despreendimento, para trocar sentimento. Já faz 2023 anos que a gente tenta tocar os sentimentos humanos e as pessoas só querem supérfluo, riqueza, poder. Será que não chegou agora a hora final, pessoal? A hora da reflexão? Eu acredito que chegou. Porque a humanidade agora, ela se torna refém de Deus. Olha só. O que é a humanidade refém de Deus? Existe um ser superior agora que me controla, mas eu não posso controlar os outros. Eu não posso fazer o que eu quero mais. Isso se chama interrupção no seu livre-arbítrio tão desastrado. Porque se muitos parar para pensar agora, a situação climática, a situação do núcleo da Terra, você vai parar e dizer, olha, não vale a pena mais essa rebeldia. Eu tenho que parar agora para me renovar, porque eu não sei o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã, segundo Jesus, pertence a Deus. Olha só, o dia de amanhã não pertence ao homem, pertence a Deus. E naquele encontro com Zaqueu, ele disse, Senhor, eu irei indenizar todos aqueles que eu causei prejuízo. Olha só, eu vou dar metade dos meus bens. Sabe o que é isso? É conhecer a luz, valorizar a luz e não querer mais as trevas. Foi o que ele fez. Ele foi agora para um túnel de transporte celestial, frente a frente. Me diga quem é que negava o pedido de Jesus. Ninguém conseguia negar não, pessoal. Quando ele olhava
para as pessoas que estavam diante dele, a superioridade dele era tão grande que o Espírito não queria, mas fazia isso. Era a força dizer assim: olha, sou enviado de Deus. Eu vim socorrer essas almas. E essa passagem que o planeta Terra, das curas, da moralização pregada por ele, é uma parte belíssima que está esquecida. E que está sendo lembrada para as futuras gerações apenas como ser histórico e não ser celestial. É um ser celestial que ficou na história. Mas não pode ser só histórico sem ser celestial. Tem que ser os dois dentro do processo de evolução espiritual. E as pessoas passaram a não compreender isso. Os que estão aflitos e sobrecarregados, foi o que ele disse: olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Veja que ensinamento fantástico para a época. Para aqueles que estavam aflitos e sobrecarregados. Então ele disse: segue meus passos, que esse sofrimento acaba. E o que diz a humanidade em turbulência total? Eu quero poder, eu quero dinheiro. Tudo isso passa. Mas as minhas palavras não passarão, segundo Jesus de Nazaré. Muita paz para todos. Boa noite, doutor. Boa noite. 207 internauta nos assistindo e 16 perguntas. Primeira pergunta. Roberta Fortes. Outros discípulos, apóstolos, fizeram e ainda fazem o uso de túneis de transporte positivo? Olha, é interessante que, principalmente os apóstolos, que estavam ao lado de Jesus, eles tinham toda a permissão dada por ele. Transferência de responsabilidade. Eu estou lhe dando uma responsabilidade. Vocês têm o poder de curar e expulsar os maus espíritos. E curar em nome de Deus. Quem está dizendo isso é um espírito celeste. Há espíritos superiores que ali estavam, que eram os apóstolos. Não era qualquer um que ali estava. E por isso, ele saiu nas missões, coletiva ou individual. Porque tinha permissão e autoridade para fazer isso em nome de Deus. Mas fazer isso por quê? Porque Jesus estava interligado a túnel de transporte celestial, pessoal. Que foi a única vez que esse túnel abriu na terra e vocês fecharam. Perderam a oportunidade de ser feliz. Everton Herculano. Eis que sendo, venho. Apocalipse 22:12. Meus irmãos e irmãs, tiveram premonições de que o dia do Senhor está próximo. A terra se modificará fluidicamente para abrigar espíritos de melhor estíper. Toda a atmosfera de mundo de regeneração, ela se chama eletromagnética positiva. Vocês estão numa fase de transição. O planeta de vocês, desde a criação, sofreu várias modificações que nós chamamos de modificações eletromagnéticas através do fluido cósmico universal. Isso é fato. Foi adaptada para expiação e prova. Está sendo adaptada agora para regeneração. Então, isso quer dizer que todos os elementos físicos da Terra se modifica tudo. Os corpos são mais sutis. Praticamente a doença e os doentes não vão existir. É isso que ele está falando ali, João. Então, ou vocês acham que o mundo de regeneração é essa atmosfera pesada? Não é nada disso. Essas modificações, ela vai acontecer nos animais, nas plantas, nos oceanos e rios. E no próprio ser humano. Que é modificação eletromagnética positiva. Muitos não conseguem se adaptar e morrem. É uma nova era. Adriana Soares e Nancy fizeram perguntas parecidas. João veio e deixou o caminho preparado para Jesus. Mas por que esse tipo de morte? Tendo a sua cabeça decepada, colocada em uma bandeja, em uma vez que veio iniciar a mensagem do amor. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Todo aquele que usa a verdade vai morrer pela verdade, mas não vai negar a verdade. Talvez vocês, na evolução de vocês, é muito fácil vocês falar uma verdade e de repente alguém pedir para vocês se retratar e vocês têm medo. E de repente vai se retratar por uma verdade dita
e vão mentir. Não é o objetivo dos profetas que vão reencarnar na Terra. O objetivo dos profetas é levantar o cristianismo pela verdade e morrer por ela. Joana d'Arc morreu pela verdade, não é, pessoal? E não negou a verdade. Os apóstolos, a maioria morreu pela verdade, não negou a verdade. Porque vocês têm tanto medo da verdade. A verdade que esclarece não machuca, segundo a doutora Cristina, esclarece. Mas na visão de vocês, toda a verdade machuca. Para quem anda na corrupção e na mentira, ele odeia a verdade. Porque quando as trevas se encontram com a verdade, quem prevalece é a verdade, mesmo que você perca a vida. Foi o caso de João. Prevaleceu a verdade. Relan Pedro. Quando João esteve na ilha de Patmos, o Senhor pode nos explanar mais sobre aquele momento, local onde João teve as visões e escreveu o livro do Apocalipse? Olha, João, um espírito maravilhoso, de uma clarividência extraordinária. João Apocalipse. Aquele recolhimento foi necessário. É como se abrisse portais no oceano. E ele começasse a observar todo o código divino. E muitas vezes estava num estado de transe sonambúlico. Olha só. Viajando no tempo. E ali, pessoal, trazendo tudo na memória. Fotografando tudo e escrevendo tudo. Imagina só a qualidade desse espírito e sua própria evolução. Ele poderia fazer isso numa cidade? Não poderia. A condição fluídica daquela cidade. A condição moral dos seus moradores. E aonde ele foi se refugiar? Numa ilha. E ali, a mediunidade e clarividência, clareaudiência de tudo que ele via, era uma mediunidade jamais vista na Terra, dada por Deus para mostrar o fim de mundo de expiação e prova. Está tudo escrito ali. Fabiano André. As transformações geográficas serão necessárias para que possamos perder a materialidade e não se apegar às paixões do mundo material, voltando o nosso espírito ao Senhor? Até agora os homens pensavam que mandava no mundo, que mandava na natureza. A transformação geográfica é necessária para um novo habitat de espíritos melhores. A condição que vocês vivem hoje, pessoal, não é a condição de um mundo de regeneração. Vocês é o quê aqui? Escola, hospital e presídio. Vê a condição. São 3 condições do planeta Terra: hospital, presídio e escola. O que a justiça divina quer acabar aqui? A justiça divina quer acabar com o presídio. Porque todos que estão aqui, não foi dito por mim, foi dito pelo próprio Cristo. Eu olho para a terra e não vejo um justo sequer. Olha que referência que ele deu. Qual foi a referência que ele deu? Só vai nascer comprometido. Só vai nascer espírito violento. E quando ele olha para Maria, os prantos, veja o que ele diz na profecia: não chorai por mim, chorai pelos ventres de Jerusalém. Olha a pena que vocês levaram até hoje. Vocês parecem foguete reencarnatório. Vai e volta, volta e vai, e não conseguiram evoluir. E hoje estão nessa situação, dentro de uma transição. Isso tem a ver com lei de causa e efeito? Tem. Os que vão ficar aqui, provavelmente, destruiu planetas inteiros. E agora vai assistir à destruição de um planeta que ele não vai desfrutar. Que é os outros que vão desfrutar dentro de uma transição. Aí o senhor pode dizer assim: mas doutor Ricardo, eu acabei com a natureza em alguns mundos. Você devastou tudo. E agora você veio para um mundo onde vai sofrer uma modificação, vai deixar de ser presídio. Os espíritos que vão reencarnar, eu não posso dizer que aqui vai ser uma escola, porque já vem pronto. Qual é a diferença de vocês para esses que vêm agora? Vocês vieram se aprontar aqui, não é verdade? Ele já vem completo. Já sabe os objetivos principais, o destino deles, vão se preparar para mortes violentas,
por muitas pessoas não aceitarem a sua opinião. Mas o que vocês vieram fazer aqui? Para encontrar o espiritismo foi uma dificuldade. Já começa por aí. Eu não quero ser espírito, eu não quero ser médium. Olha só. Eu não quero trabalhar para esse Cristo. Eu tenho minha diversão. Vieram preparados? Não, não vieram preparados. Esses espíritos com 7 anos de idade vai dizer a seus pais, a minha missão é na igreja católica. Eu vou para lá. O outro vai dizer, a minha missão é na igreja evangélica. E o outro vai dizer, a minha missão é ser espírita. Vieram determinado. E espírito que tem evolução tem determinação. E espírito, expiação e prova, olha, eu vou dizer uma coisa, falou em trabalho, bateu o pé e sai correndo. Isso é expiação e prova. Aí depois olha para trás e faz, não tem ninguém olhando não, graças a Deus, vou para casa. Só retorna pela dor, estou errado. Bateu a dor. Vai ficar agora esquizofrênico. Eu quero a mediunidade. Você não queria antes, mas agora eu quero. Mesmo a pulso, mas eu quero. Porque eu não quero ser esquizofrênico. Eu quero ser médium. Aí quando melhora um pouquinho da mente, fala, eu não quero ser médium, não, eu quero ir embora. Vocês estão determinados ainda no bem? Não estão determinados no bem. Esses espíritos, aconteça o que acontecer, não vão recuar. Eles vão adiante em nome do Cristo. É diferente de vocês. O obsessor atacou um pouquinho, eu já vou sair do passe. Mas só foi um beliscão, não foi nem um empurrão. Ele só fez beliscar você. Não, mas não quero mais não, esse negócio não quero mais não. Esse negócio de espiritismo não dá para mim não. O obsessor está atrás de mim, eu vou escolher outra religião. Ele não está atrás de religião, não. Ele está atrás do que você fez com ele. Aonde você estiver, ele não quer saber da sua religião. Ele quer saber da maldade praticada. Que ele vai colocar a justiça a todo preço. Só que o espiritismo vai lhe dar o esclarecimento, o porquê. E muitos não querem saber dessa verdade. Então, pessoal, a determinação na evolução é fundamental para aqueles que Deus irá enviar para esse planeta. Cíntia Santiago. Quando João fala e descreve que viu 7 castiçais e um semelhante ao Filho do Homem em Apocalipse 1:12, ele estava descrevendo uma visão de Jesus? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A codificação de João é muito complexa, certo? E existe coisa que nós não temos permissão de falar. Nós temos estudo de tudo que vocês estão perguntando aí. Mas às vezes, se a gente falar tudo, vocês vão entrar em pânico. Entendeu? A cada um é dado de acordo com a evolução. Os que estão em evolução vai ter entendimento, não vai ter medo. Os que não têm evolução, talvez não entenda, vai ter pânico. Por isso que a justiça divina não libera todo o conhecimento para todos os homens. Alqueires Joseane. Aqui no Brasil, por conta de festas como o Carnaval, sabemos da abertura de túneis de transporte negativo. Isso pode potencializar as catástrofes e impedir ou dificultar a abertura dos túneis positivos? Olha, deixa eu dizer a vocês, vocês estão vivendo uma transformação. Essa transformação não é só no mundo físico, é também no mundo espiritual. Quando se abre um túnel de transporte inferior, como o Carnaval, a atmosfera de vocês recebe várias descargas eletromagnéticas pesadíssimas. Pós o Carnaval, chuvas torrenciais, chuvas de raios, que podem atingir a comunidade inteira, ou animais. É essa a consequência que vocês querem? Então, a cada um é dado de acordo com seu merecimento. Quem quiser para essa festa, vá. É seu livre-arbítrio. Agora, pode ser que a sua imunidade caia após a festa. E algumas doenças venham a se manifestar e antecipadamente você volte para o mundo espiritual. A humanidade passou por uma pandemia. Essa pandemia não está definida ainda. Como é que eu posso comemorar uma coisa que não foi resolvida? Eu não posso comemorar. As pessoas que pensam dessa forma, me desculpe, vocês são irresponsáveis. Porque na medida que eu formo uma aglomeração, bebida, droga, sexualidade, ódio, eu estou trazendo coisa boa para aquele local. Eu não estou trazendo nada de bom. O meu perispírito vai resistir a tanta carga negativa? Não vai.
vai chegar o tempo em que algumas festas como essas, vocês vão ver morte coletiva inexplicável. Por descargas eletromagnéticas aqui, ó, num plexo cardíaco, provocando morte súbita em milhares de pessoas. Transição planetária. Vão ter que entrar na moralidade. Sandra Rufino. O senhor já ouviu falar sobre os 144 mil? Isso é real? Diz que 144 mil serão salvos em Apocalipse 7. 144 mil serão salvos em Isso, Apocalipse. doutor. Apocalipse 7. Olha, para dar uma data numérica para a época de João, isso é muito complexo, certo? Porque nós seguimos os códigos que existem ali, mas para dar uma determinação, geralmente os espíritos superiores não dão essa determinação, certo? As modificações literárias por onde passou, houve alguém que acrescentou alguma coisa aí, porque alguns diziam que o mundo não passaria do ano 2000. Nós não estamos falando aqui na explosão do planeta Terra. Nós estamos falando aqui na retirada dos membros que não evoluíram no planeta Terra. O planeta Terra vai existir, pessoal, de um modo diferente, uma geografia diferente, mas os habitantes serão evoluídos. Nós estamos falando para aqueles que não querem nada com a vida. Para aqueles que não querem evoluir, esses não ficarão. Então, se aprume, se ajeite. Porque se você também não fizer nada, como é que você quer ficar aqui? Ora, a escola fechou, o presídio fechou, pessoal. Não tem mais vaga, não. O que tem agora, o que restou desse planeta é a moralização, não tem outro caminho. Ah, eu não quero se moralizar. Tudo bem. Nós não estamos estabelecendo uma data. Estamos dizendo que a justiça divina tem 2000 anos para limpar esse planeta. É muito? É. Agora, os que estão agora bagunçando o planeta, vocês não chegaram nem a 100 anos, que vão tirar logo. Isso que nós escutamos de espíritos superiores. Os que não estão evoluindo vão morrer de mortes estranhas, mas vão ter que voltar para cá, para não atrasar o progresso dos bons. Vamos agora às perguntas do salão, doutor. Brivaldo de Abreu. Toda vez que o mundo está prestes a passar por uma transição, é comum receber uma multidão de espíritos auxiliares de outros planetas mais adiantados, ou é uma exceção? Olha, o planeta Terra, designado por Jesus, tem seus próprios mensageiros para cuidar do planeta Terra. Existe uma regra disciplinar no mundo espiritual. Cada mundo tem sua assistência. Ora, quem nos dera que a Terra tivesse uma assistência melhor. Mas qual é o problema? É os moradores. Não é a justiça divina. Se você for em mundo de regeneração, você só vai ver brilhos e luzes. Você não vai ver uma partícula negativa. Quando a gente olha para aqui, para esse espaço, a gente vai encontrar 10 positivas e milhões de negativos. Como é que a justiça divina pode mandar mensageiros 24 horas para esse planeta? Que as variações energéticas mudam de acordo com o pensamento do ser humano. Então, vocês estão se aproximando de uma festa que há todo tipo de barbárie. Após isso, o que é que acontece? Quando olhamos do alto, observamos a Terra, pessoal, é como se tivesse pneus queimando. Mas aquilo não são pneus. Aquilo ali é fluido humano misturado com fluidos desencarnados. Como é que a justiça divina vai proteger esse planeta? A proteção começa pelos seus moradores. Gabriel Miranda. João ainda estava encarnado quando foi levado ao túnel pelo anjo? Como funciona esse transporte no encarnado? Olha, não é que ele estava naquele momento encarnado. O deslocamento periférico desse espírito deixa o corpo lá e ele entra em qualquer dimensão, tem permissão para isso. Mas quando a gente fala nesse túnel de transporte para encarnado, olha, ele tem que estar muito desmaterializado. E não foi o caso de João. João tinha evolução, mas ele não era desmaterializado. Então, o que vai ali é o perispírito periférico, com a sua formação, adentra naqueles mundos, observa tudo o que tem, mas o corpo físico estava adormecido. Darne de Almeida. Os lugares relatados por João em Apocalipse, adornados por estradas em ouro, águas cristalinas e paisagens sublimes, podemos dizer que eram colônias ou se tratavam de dimensões ainda maiores? Não, isso é o futuro do planeta Terra. Regeneração.
Ele estava falando sobre isso. Águas cristalinas, como se fosse um verdadeiro paraíso. Porque quando ele fala, repetindo aqui o que a doutora Cristina falou, no capítulo 15, 16, depois de grande turbulência, olhei para a terra e vi um paraíso. Mundo de regeneração. Trabalhe para chegar lá. Pedro Miranda. Há clarividentes que conseguem ver pouco tempo no futuro. João conseguiu ver milhares de anos à frente no futuro. Como o túnel de transporte contribuiu nisso? Isso vai de acordo com a evolução dos meios. Deus revela coisas sérias a homens sérios. Ele tinha permissão para isso. Você imagine os falsos clarividentes que andam adivinhando aí quem vai morrer, quem vai casar, quem vai enricar. Deus iria revelar isso a esses videntes falsos? Não, de jeito nenhum. Revelou a espíritos que foram preparados por eles no mundo espiritual para fazer essa revelação. Por quê? Esses espíritos não têm interesses materiais. Ele tem interesse espiritual. Por isso que uns estão nessas condições de ser liberado e outros estão na condição de emitir na clarividência. Júlio. Quando na Bíblia diz que Enoque andou com Deus, em Gênesis 5, teria sido uma viagem por túnel de transporte, assim como aconteceu com João? Olha, vamos ver o entendimento de... Foi Enoque, não foi isso? Vamos ver o entendimento desses espíritos e o seu grau de evolução espiritual. Se naquele tempo aparecesse o anjo de guarda deles, eles não sabiam distinguir anjo de guarda e divindade. Eles diziam que era um Deus, que estavam conversando por ele. Na medida que isso foi passando, os espíritos que se apresentavam para eles foi modificando esse diálogo. E quando se apresentava, dizia, eu sou o mensageiro de Deus. Aí, em algumas partes na Bíblia, está dizendo, o mensageiro de Deus veio, o anjo de Deus veio, entendeu? Quando foi anunciar o nascimento de Jesus, já muda o relato. Apareceu um anjo, não é isso? Não diz que apareceu Deus. Então, essa linguagem foi modificada no mundo espiritual justamente para ter esse entendimento que nem todos viam Deus. Porque em João, evangelista, o que é que ele diz? Nenhum homem viu Deus e conversou com Deus, só Jesus. Está escrito lá. Por que João disse isso? Porque João viu muita face. Muitas pessoas mentindo. E Jesus tinha esse acesso a Deus, conversar com Deus e se transportar até ele em apenas um segundo. E trazer toda a mensagem. Isso é belíssimo para o planeta Terra. Enquanto que os falsos profetas, na verdade, eu não entendo eles. Deus conversa com ele na praia, no carro, na rua. Parece até que Deus não tem o que fazer. E o Deus dito pelos profetas era um Deus diferente. Tinha que subir uma montanha, passar 3 dias com fome, sem beber água, para ter esse merecimento na clara audiência. Os de agora não, é água gelada, é pizza, é o carro com ar-condicionado e Deus no ouvido dele. Olha, dá essa mensagem, pelo amor de Deus. Só vocês acreditam numa coisa dessa. Nossa última pergunta, doutor. Mônica. Em Apocalipse 11, é falado sobre 2 profetas que estarão na cidade em que Cristo foi crucificado, e eles sobem ao céu. Foi um túnel de transporte ou eles só foram para dimensões superiores? Olha, nós não acreditamos mais em reencarnação em Jerusalém de profeta. Isso faz parte do passado, certo? Se existe esse conflito até hoje em Jerusalém, colocar um profeta no meio de toda uma confusão dessa, ele não sobrevive de novo. A justiça divina vai escolher povos mais pacíficos para a regeneração, que tenha maior recepção e maior fé para aqueles profetas reencarnar. Mas isso aí é uma simbologia, pode ser até que é outro entendimento, não seja o que ele esteja dizendo, nem você esteja entendendo. Mas quando ele diz que todos são pacificadores, já está dizendo uma coisa, é ali que vão reencarnar, em povos que são pacificadores. Os violentos não. Esses já passaram há muito tempo. Muita paz para todos, muita luz. Agradecendo a todos vocês que estão nos assistindo, agradecendo a Deus pela inspiração. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, protege todos os vossos filhos,
Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, cobre todos com o seu manto de amor. Fortalece o nosso espírito no bem, Senhor, e na prática da caridade. Em teu nome, Jesus, damos por encerrado o nosso curso. Muita paz para todos.